minha gente, sua Vera! Se você ainda não me conhece, meu nome é Gabriela Lojo e eu espero que você seja muito bem-vindo neste canal. Bom, tô aqui no dia de hoje porque promessa é dívida, não é mesmo? Conversei com vocês no Instagram, percebi que tava aí rolando muitas dúvidas, na verdade, né, sobre a minha vida na Espanha após o intercâmbio de au pair. E eu deixei a caixa de pergunta aberta em dois momentos diferentes, então tem uma galera que chegou aí pós Júlia Cardoso. Oi gente, maravilhosos vocês são. Sinceramente, eu queria falar pra vocês o seguinte. Eu tinha um certo receio em gravar esse vídeo porque, e eu vou falar muitas vezes isso que eu vou falar agora, tá até em outro roteiro, eu acho que eu falei isso em algum momento no meu vídeo com a Ju. Eu acho que pelo fato do programa de au pair se tratar de um sonho pra muita gente, a gente acaba dando uma romantizada. E por que eu tô falando isso? Não me levem a mal, eu amo a minha vida aqui. Foi a vida que eu escolhi e apesar dos perrengues que existem, o Instagram não mostra, né, as partes ruins, todos os problemas que a gente passa. Eu falar isso aqui também é um bom lembrete pra mim, pra eu lembrar bom, lembrete pra lembrar é ótimo, eu sou sempre muito redundante, né, mas enfim. Mas é um bom lembrete pra eu lembrar de mostrar um pouco vida real pra vocês, sabe? Então eu gostaria de fazer esse pequeno adendo pra gente tentar não romantizar tanto assim a vida de imigrante, porque complicado. Mas enfim, vocês fizeram as perguntas, eu tô com elas aqui no celular, cadê? Tem aqui algumas páginas de perguntas. E vamos às perguntas, não é mesmo? Porque afinal é pra isso que cá estamos. A Nicole Toledo perguntou o seguinte: você tem visto de residência? Se sim, é fácil de conseguir? Então, começamos já com o pé na porta, né? Eu gosto assim. Mas enfim, respondendo a sua pergunta, sim, eu tenho visto de residência aqui na Espanha. Desde 2017 eu tô com esse visto. Mas eu consegui esse primeiro visto por uma coisa que o governo espanhol chama de arraigo familiar, que é por conta da cidadania. É tipo assim, tá, ela é filha de espanhol, ela tem o direito de ficar aqui. Vamos dar o visto pra ela. Mas a partir da renovação desse primeiro documento que eles me dão só porque eu tenho direito, é mais por minha conta, no sentido de que eu tenho que estar trabalhando, de que eu tenho que estar com contrato e pagando as taxas do governo, né, sendo trabalhadora aqui na Espanha, pra conseguir renovar esse visto. Mas tudo isso porque eu tô no processo de recuperação de cidadania, que deve sair até o final desse ano, se Deus quiser. E quando sair, de fato, eu prometo vir aqui gravar um vídeo completo contando toda a minha novela pra vocês, tá? E sobre a facilidade, pra mim foi fácil porque eu tinha essa questão do meu pai, que ele é cidadão espanhol, então eu tinha o direito de ter o visto por arraigo familiar, como eu comentei com vocês. Então vocês têm duas opções para saber mais sobre esses trâmites. Uma delas é esperar um pouquinho, porque eu tenho contato com uma advogada brasileira que mora em Granada há mais de 10 anos e ela é expert em assuntos de estrangeiria e tudo mais. E eu tenho uma consulta com ela marcada para tirar todas essas dúvidas e falar pra vocês e fazer aqui um guia para pessoas que não têm a cidadania europeia. E a outra coisa, eu vou deixar na descrição desse vídeo o canal da Lorena, que é uma mulher maravilhosa que também foi au pair e tá sendo au pair agora de novo aqui na Espanha. E ela não é cidadã europeia e mesmo assim ela conseguiu ficar aqui e ela conta mais sobre esses rolês no canal dela. Mas também vou fazer isso futuramente, vou ver, enfim, todas as maneiras possíveis pra poder contar pra vocês. Seguindo, a Laiana Cruz perguntou como foi o pós-au pair. Então, Laiana, foi foda. Cara, é muito difícil, né, porque a gente já sabe que au pair não ganha uma fortuna de dinheiro, né, então assim, vou resumir minha história pra vocês. Eu fiquei como au pair de 2017 até 2018, né, um ano, de junho a junho. E quando eu saí, eu tinha uma passagem pra visitar o Brasil, que era a que eu achava que eu ia usar pra ir embora depois de 3 meses. Acabei adiando ela pra poder visitar minha família e meus amigos. Beleza, em 2018 eu fui pro Brasil, fiquei lá quase um mês e meio e voltei depois pra Espanha. Nessa época que eu fiz essa transição de deixar de ser au pair, eu já tava namorando. Então meu namorado, muito fofo como ele é, ele me ofereceu, ele falou assim, cara, vem morar comigo só até você se estabilizar. E aí é mais fácil, porque a gente tem que dividir tudo aqui, né? Vivendo junto você acaba dividindo tudo. Você divide aluguel, você divide comida, você divide gasto, enfim, uma par de coisa que eu achei na época que seria interessante. E eu topei e deu super certo, estamos morando juntos até hoje. Basicamente foi isso. E aí teve esse período também, né, do pós-au pair que você fica meio perdido de conseguir o trabalho. Mas vou falar sobre isso mais pra frente porque perguntaram sobre isso e ela acabou de falar sobre isso. O que mais? A Júlia G. Venturelli perguntou, você mora sozinha? O custo de vida é muito alto onde você mora? Então, acabei de responder essa pergunta, eu moro com meu namorado e a gente mora num apartamento bem grande aqui em Granada, que a gente divide com outras pessoas, com meu cunhado e outras 2 pessoas. É um apartamento de 4 quartos, 2 banheiros, uma cozinha e uma sala bem espaçosa, assim, meu ver pelo menos. E a gente divide apartamento.
Enfim, né, sou eu e mais 4 pessoas. Eu e meu namorado num quarto, meu cunhado e outras 2 pessoas que são nativas, enfim, estão aqui também dando os rolês deles na vida. Mas futuramente pretendo ir pra um lugar só meu. Uma coisa muito legal dessa pergunta é sobre o custo de vida da onde eu moro, que é Granada, né, Andalucia. Granada é um dos lugares mais baratos que tem pra você morar na Espanha. É por isso que eu continuo aqui até hoje. Eu gosto muito daqui, mas eu acho que aqui é um lugar muito bom pra você começar a sua vida fora, sabe? Pra você se estabilizar. Porque aqui realmente, comparado com outros lugares, até dentro de Andalucia, é bem mais barato. E eu digo tudo: aluguel, contas, serviços em geral, comida, tudo aqui tem um custo-benefício muito bom. Se vocês quiserem, comentem aqui, eu posso fazer um vídeo falando só sobre o custo de vida, onde eu mostro valores pra vocês terem uma noção. A Júlia também perguntou: você fez faculdade no Brasil? Trabalha na sua área na Espanha? Então, eu cheguei metade, eu não consegui concluir a minha graduação no Brasil por falta de dinheiro. Mas eu tenho metade de uma graduação de artes cênicas, né? A minha área é artes em geral. Sou fotógrafa, sou atriz, faço umas colagens, faço umas maluquice aí e gosto muito de escrever também. E dentro de todas essas áreas que eu acabei de comentar, eu posso dizer que eu consigo trabalhar mais com a fotografia, que é uma coisa mais maleável, uma coisa mais do boca a boca. Você não precisa ser, assim, ter um nível muito avançado. Então, desde o começo, eu sempre fotografei aqui. Mas a gente vai ter esse papo sobre esse rolê artístico quando a Ju Cardoso, né, você lembra que o vídeo que eu postei com ela, ela vai postar um cafezinho sobre isso no Instagram dela, porque a gente conversou, a gente teve um papo sobre carreira, e eu falei sobre a minha vida artística aqui na Espanha. Então, enfim, esse é papo para outro vídeo. Mas, resumidamente, sim, eu trabalho um pouco na minha área, mas mais como extra, porque como eu tenho essa questão do visto de residente que eu comentei anteriormente, eu sempre tenho que estar correndo atrás de um trabalho mais formal, com contrato e tudo mais. Então isso meio que me empaca nesse sentido. Mas isso vai mudar em breve. E a minha pretensão é cada vez mais trabalhar na minha área. Próxima pergunta. A Schultz. O nome dela é Sofia. Eu sei que o nome dela é Sofia, mas tem um usuário aqui enlouquecedor de ler, mas enfim. Como você tá pagando a sua moradia aí? Você pode trabalhar fixo aí? Sim. Esse visto que eu comentei que eu tenho enquanto eu tô no meu processo de cidadania é um visto que me permite trabalhar e circular e ter os mesmos direitos que um cidadão europeu. Então, eu sempre trabalhei desde o começo. Como eu era au pair, eu tinha uma grana. Enfim, quando eu tava chegando no final, né, dessa jornada, eu sabia que eu ia precisar de grana, então eu já comecei a economizar. E eu tenho os meus rolês de fotografia, eu dou aula de inglês também, e eu também sempre tive um trabalho formal aqui, desde o começo. Já foram vários trabalhos, eu acho que tem pergunta mais específica sobre isso, e aí eu vou falar sobre tudo que eu fiz aqui pra vocês terem uma ideia mais ou menos do que eu trabalhei. A Sofia também perguntou: quero muito fazer o au pair, mas queria ficar mais de 3 meses. Dúvidas com visto. Help. Então, Sofia, eu vou deixar um card aqui pra você dar uma clicada violenta e ver o vídeo sobre o visto pra ser au pair na Espanha. Esse visto você pode aplicar pra quanto você quiser, pra 6 meses, pra 1 ano. Você pode aí acessar a informação nesse vídeo pra você saber toda a documentação e conseguir ser au pair aqui por mais de 3 meses. Beleza? E perguntaram o seguinte: você tem cidadania? Ponto. Mas você conhece algum tipo de visto bom pra morar um tempo na Espanha, sendo au pair uns 6 meses no máximo? É a mesma pergunta que a Sofia tinha feito praticamente. Seria o visto de estudante, eu acho, né? Como eu falei pra vocês, eu vou correr atrás dessa informação pra falar pra vocês outras maneiras de ficarem aqui, além do visto, porque eu sei que existe alguma maneira, eu só não conheço elas muito bem, porque no caso eu não tive que viver isso. Mas eu sei que tem. Eu vou correr atrás disso, mas enquanto isso, sigam a Lorena, independente de eu trazer informação ou não, porque ela tá aqui, ela já foi au pair, tá sendo au pair de novo, ela tá estudando, tá fazendo vários rolês maravilhosos e ela não é cidadã europeia, então segue ela. A Kamata com K e 3 T's, adoro, porque no caso aqui nessas perguntas eu não consigo ver o nome de vocês, só o usuário. Mas enfim, perguntou: dá pra ser autônomo aí? Dá, com certeza. Eu acho que é a mesma coisa que no Brasil, você paga uma taxa pro governo pra ele entender que você está cotizando, né, que você tá trabalhando, mas com um trabalho mais informal e mais por conta própria. Eu faço vários trabalhos autônomos, só não tô registrada ainda como autônoma porque, como eu mencionei anteriormente, por conta do meu visto e da minha documentação, eu sempre tive que ter um trabalho mais formal. Mas super dá. É super possível, inclusive minha prima faz isso. A Kamata com K e 3 T's também perguntou: você tem vontade de constituir uma família aí ou pretende morar ainda em outros lugares? Gente, essa é uma pergunta que nem eu nem sei ainda responder. Eu sinceramente não sei ainda se eu quero ser mãe. Se um dia eu decidir ser mãe, eu provavelmente vou fazer isso aqui na Espanha. Mas sim, eu ainda tenho vontade de ter outras experiências em outros países.
Por exemplo, né, só pra ilustrar, pra vocês entenderem. O próximo idioma que eu quero aprender vai ser o francês. Então eu tenho vontade de fazer um World Packers na França, na Bélgica, ou em qualquer lugar que fala francês. Enfim, coisas do gênero. Tenho vontade, sim, de dar uma focada ainda nessa vida. Eu acho que eu tenho muita coisa pra fazer antes de virar mãe, né? No caso. Mas enfim, respondida a sua pergunta, dona Kamata com K33. E depois ela perguntou, pretende voltar pro Brasil? Não. Pro Brasil eu só volto agora pra visitar. Eu não volto mais pro Brasil pra morar. Eu tenho consciência de que essa é uma questão muito delicada, mas... E existe um motivo. Eu amo o Brasil, eu sou apaixonada pelo Brasil. Eu adoraria que no Brasil a gente tivesse um estilo de vida foda, onde todo mundo tivesse as mesmas oportunidades, enfim, várias coisas. E eu sempre tenho essa conversa com o meu irmão, porque ele também é uma pessoa, ele é tipo assim, o estereótipo do carioca. Ele ama praia, futebol, futevôlei, mate, guarafiton, enfim, todas essas coisas que são muito típicas do Rio de Janeiro. Então a gente sempre fala assim com um certo pesar, porque a vida no Brasil, e enfim no Rio, né, que é de onde a gente saiu, é muito difícil, é muito dura, sabe? Pra quem não é rico. A gente sempre fala sobre essa questão de o Brasil é um lugar incrível pra você morar quando você tem grana. Quando você não tem grana, fica meio foda. Assim, eu não tô reclamando da vida que eu tinha no Brasil, mas assim, quando eu saí de lá pra ser au pair, eu tinha os meus clientes de fotografia, eu fazia os meus corres de teatro, tinha umas peças onde eu trabalhava como atriz profissional, mas não era suficiente pra eu pagar as minhas contas. Então eu sempre tinha que ter um trabalho de vendedora, um trabalho, sei lá, de recepcionista, que inclusive foram trabalhos que me acrescentaram muita coisa e me deram muito dinheiro, não tenho a menor vergonha de ter feito nada disso. Só que assim, eu gosto mais do estilo de vida que eu posso ter aqui, por exemplo. Aqui eu também era vendedora, meu último trabalho aqui antes da pandemia foi de vendedora barra guia de museu, que era tudo dentro do mesmo lugar. Só que eu com esse salário eu conseguia fazer tudo que eu precisava, eu conseguia ser uma pessoa independente porque eu tenho a minha casa e eu conseguia pagar as minhas contas, me alimentar, enfim, me vestir, ainda fazer tudo que eu queria, sabe? Eu sempre vivi fazendo curso. Ano passado eu troquei de equipamento, eu tenho uma câmera muito melhor do que a que eu tinha antes, eu tive que comprar um computador, eu consigo viajar, eu consigo fazer tudo aqui. Então assim, por mais que me corte o coração de dizer isso, assim, eu gosto da minha vida aqui, eu me identifico muito com o estilo de vida daqui, eu gosto muito de ter a oportunidade de estar aqui, só que eu amo o Brasil, isso nunca vai mudar, essa saudade, né, essa coisa que a gente que imigra tem que lidar. É muito grande e é muito difícil de lidar por muitas vezes, mas é uma coisa que, assim, eu já decidi que eu realmente não quero voltar pro Brasil. Mas, enfim, é isso. Não. Claro que pesa o assunto, né? A Ana Vitória me perguntou qual site pra procurar empregos temporários. Eu adoro que a Vi participa das minhas enquetes, das minhas caixas de perguntas, sendo que ela tem meu número pessoal, sabe? Ela pode perfeitamente mandar mensagem a hora que ela quiser. Mas enfim, essa questão do emprego ser temporário, jornada parcial, jornada completa, temporário ou longo prazo, depende mais da demanda da empresa que tá contratando. Não tem um site para procurar emprego temporal, entendeu? Mas você pode procurar nos sites que as pessoas usam aqui, nos aplicativos que as pessoas usam pra procurar trabalho, que são InfoJobs, Job Today, enfim, vários outros. E dentro dessa busca você pode procurar por empregos temporários, entendeu? Mas não existe um site que eu saiba, pelo menos, de empregos temporários, não. Existem empregos informais que você pode sempre aí lutar, você que lute. E, tipo, eu que dou aula de inglês. Seguindo. Isabelle Guedes, SP Underline, perguntou do que a Gabriela vive, como se alimenta, como se reproduz. Sexto no Globo Repórter. Vou te contar como é que eu me reproduzo, não, porque eu não me reproduzo, inclusive. Uma piadoca pra gente descontrair, né, no caso. Mas enfim, a Nath Spear. Tu já conhecia alguém aí? Se sentiu muito sozinha? Te acompanho há pouco tempo. Oi, Nath Spear, bem-vinda. Eu espero que você continue me acompanhando. Muito obrigada por me acompanhar, inclusive. Muito obrigada por me acompanhar. Cara, então, quando eu vim pra cá, pra ser au pair, eu não conhecia absolutamente nenhuma alma viva. Um total de 0 almas vivas espanholas. Real. Eu sempre falo sobre essa história. Eu, no começo, na minha adaptação como au pair, eu tive muita sorte porque uma colega de trabalho da minha host também estava recebendo ao mesmo tempo uma pessoa nova pra ser au pair. Essa menina é minha amiga hoje em dia, ela é polonesa, só que assim, a gente não tem muito a ver, a gente não combina muito em muitas coisas. Mas eu conheci essa menina e a gente passou por esse primeiro momento juntos, o que foi muito bom, né? Mas assim, rola uma solidão. Rola, não vou mentir. E olha que eu me enturmei bastante rápido. Tinha essa menina que a gente fez amizade logo no começo. Na primeira semana eu lembro que a gente foi pra um rolê onde a minha host e a host dela iam estar, que era uma parada do trabalho delas, e a gente acabou se conhecendo, então foi bom esse primeiro momento ter tido a Lola perto de mim.
Só que, por mais amizade que você faça, né, a solidão eu acho que ela também tem um pouco a ver com perder o que você tinha no Brasil, sabe? Que é um pouco tenso. Eu acho que nesse sentido é a parte, eu acho que é a parte mais difícil, assim, né? Saudade, adaptação e tudo mais. Então, assim, por mais que eu tenha me enturmado bastante rápido, não só com essa menina, mas com outras pessoas que eu acabei conhecendo, não sei o que aconteceu nesse ano que eu vim pra Granada ser au pair, tinha muita gente sendo au pair em Granada. Tinha a Sophie, eu tenho várias amigas, tenho uma amiga inglesa, uma amiga da Irlanda, tem uma escocesa, se eu não me engano, uma escocesa. Eu conheci um monte de polonês, gente, aleatório, né? Os poloneses adoram a Espanha, aparentemente. Mas eu acho que essa questão da solidão tá mais ligada ao processo de se acostumar a ficar longe das pessoas que você ama, sabe? Mas enfim, no final das contas deu tudo certo. Me sinto sozinha, assim, mas acho que faz parte do processo. Vamos lá, seguindo. A Lorelai.Gilmore. Esse não é seu nome real, né, Lorelai? Mas vamos lá. Qual agência você foi au pair na Espanha? Lorelai, volta aí uns 200 vídeos. Brincadeira. Vou deixar aqui no card pra vocês a playlist Gabriela Rojo mais Au Pair World. Eu não fiz por agência até hoje, que eu saiba, em 2020. Ainda não existe nenhuma agência que faça a tramitação de au pair com família, mas você pode fazer o processo pelo site do Au Pair World. Vou deixar aqui no card pra você ver a playlist, pra você dar uma olhada nos vídeos, tá bom? Que mais? Moura Jaque Underline perguntou: é fácil encontrar trabalho, entre parênteses, garçonete, babá, housekeeper? Acho que o mais difícil é você conseguir o seu primeiro trabalho. Porque assim, você ainda não tem nenhuma experiência dentro do país, entendeu? Então assim, falta uma credibilidade, entende? Mas assim, depois de um certo tempo rola. No começo é mais complicado, acho que também depende da cidade que você vai estar. Granada, que é onde eu moro, é uma cidade bem menor. Não é uma metrópole que nem Madrid, que nem, enfim, outras 1000 cidades que tem na Espanha. É uma cidade um pouquinho menor, então obviamente a demanda de emprego aqui é muito menor do que a de uma cidade grande. Mas assim, eu lembro que, só pra vocês terem uma ideia, meados de agosto foi quando eu comecei a procurar trabalho. E aí eu voltei pra Granada em setembro. E eu consegui um emprego em setembro mesmo. Consegui um emprego como hostess num restaurante aqui em Granada. E enfim, fiz vários trabalhos parecidos, assim, de hostess. Trabalhei uma vez como garçonete, foi horrível porque eu descobri que eu sou uma péssima garçonete. Eu quebrei muitos copos. Mas assim, no geral, não acho tão complicado não, assim, você dominando bem o idioma já, eu acho que pra isso que serve o ano de au pair, né, o ano ou o tempo de au pair que você for ficar com a família, mas eu acho que tendo, assim, um bom domínio do idioma, você consegue um emprego sem problemas, procurando com muita perseverança, mas sem problemas. Ela me perguntou: como ficar pós-au pair sem ter cidadania? Eu sei que tá virando um disco arranhado já, né? Mas, novamente, não esqueçam de que eu estou aí nessa busca pra saber, pra falar pra vocês o que tem que ser feito pra a pessoa conseguir ficar na vida pós-au pair sem ter cidadania. Novamente, vou indicar o perfil da Lorena. Acho que pode ser uma boa dica pra vocês seguirem. O que mais? Vamos ver. A Jéssica LS1 perguntou: você tá trabalhando em algo aí? Então, Jéssica, nesse momento pós-pandemia, não. Nesse momento eu tô com o famigerado seguro-desemprego, porque eu tive uma questão com a empresa que eu tava trabalhando, que justo quando começou a pandemia, tipo uma semana antes da gente ser obrigada a ficar na quarentena, o meu contrato acabou e a empresa obviamente acabou optando por não renová-lo, mas saí super bem, posso até voltar, não sei ainda o que vai acontecer, tá tudo muito incerto, até porque a empresa que eu trabalhava, por mais que a gente já tenha saído do estado de alarme, continua sem ter aberto, porque eles têm um trabalho muito mais focado né, enviesado pro turismo, e o turismo agora não tá rolando muito. Mas então, respondendo a sua pergunta, nesse momento não, mas eu já trabalhei com muitas coisas aqui e enfim, continuo aí com os meus corres dando aula de inglês e tudo mais. Isso sim, isso sempre. A Larissa Brown, underline, perguntou: como são as oportunidades de trabalho para estrangeiros? Então, como eu falei anteriormente na outra pergunta que fizeram, que é uma pergunta bem parecida, depende muito da cidade que você tá. Se você tiver numa cidade maior, melhor pra você vai ter menos dificuldade de encontrar trabalho. Mas também você vai ter que entender que morando numa cidade maior os custos são bem maiores. Acho que essa é uma pergunta também que tem um pouco a ver com racismo, né? De tipo assim, você sofre pra conseguir trabalho. Eu não posso opinar muito porque eu sou padrãozaça, né? Mas assim, eu acho que
tendo, assim, muita simpatia, toda essa coisa, essa malemolência que a gente brasileiro tem, né? E dominando bem o idioma, é tranquilo de conseguir trabalho, assim, de uma maneira geral. Eu falo porque eu tô num lugar que normalmente é mais difícil de conseguir e eu sempre consigo. Então, assim, colocar um esforço da parte de vocês pra vocês falarem um espanhol muito maneiro e serem sempre muito simpáticos, isso sempre vai ser um plus pra gente, porque os europeus, eles assim, não que eles não sejam simpáticos, mas eles não gostam de trabalhar com esse tipo de serviço, de ser tipo assim, de trabalhar com turismo, de trabalhar como garçom. Então, tipo assim, às vezes você nem é tão experiente pra você ganhar na simpatia, porque a gente é muito mais simpático do que eles, no geral. Principalmente pra trabalhar com serviço, pra trabalhar assim, lidando com o público. Mas enfim, o que mais? A Gabi Thomas ETP. Não sei se é isso. Formas de se manter. Ela só mandou assim, ó. Formas de se manter. Então, Charazona, essa é uma pergunta doida, né? Mas assim, várias. Então, Xará, isso é muito relativo, na verdade. Depende muito da sua situação no país. Se você estiver legal aqui com um permisso de trabalho, por que não buscar um trabalho formal, sabe? Talvez na sua área, ou enfim, se você tiver aí alguma formação acadêmica. As maneiras de se manter são muitas. E não sei isso aqui não. Eschbach. Isso é alemão, gente, pelo amor de Deus. Uma pessoa que vou soletrar, ECHBAR, perguntou: você ficou quantos anos como au pair? Teve quantas famílias? Pelo amor de Deus, Eschbach. Eu fiquei 1 ano com au pair e olha lá, eu já acho que foi mais do que suficiente. Eu tive uma família só, mas a gente deu muito certo desde o começo, então a gente acabou ficando 1 ano completo juntos. Mas basicamente é isso, só tive uma família e fiquei 1 ano só como au pair. A Nayara Pires Grilo perguntou: foi fácil achar emprego ou trabalhou de babá mesmo? Então, já dei uma respondida nisso antes, né? Foi relativamente fácil até. Ela que maravilhosa, adoro ela. Se empolgou que eu fiz um monte de pergunta. Deixa eu responder ela agora. Ela perguntou novamente: como fez pra achar apartamento? Você alugou só ou pegou um quarto na casa de alguém? Então, como eu falei anteriormente, eu vim morar com meu boy e ele já tinha um apartamento, então foi bem tranquilo. Mas aqui na Espanha é muito normal você fazer esse corre de começar, pelo menos, né, quando você estiver se estabilizando, você pegar só um quarto e dividir apartamento com outras pessoas. Acho que é uma alternativa super válida. Por exemplo, se você é mulher e você tá sozinha, existem apartamentos que só aceitam mulheres. As pessoas fazem muito isso, principalmente nesse primeiro momento de se estabilizar, né? Eu continuo aqui, mas tenho planos de sair em breve. Só passar essa má onda da pandemia aí pra eu conseguir buscar um canto só meu. E a Nayara me perguntou custos de moradia na sua região. Então, todas as cidades têm questões, né, enfim, de bairro, quanto mais perto do centro, mais caro fica, etc. Mas Granada, no geral, é uma cidade muito barata. Eu não posso ficar aqui horas falando só sobre isso, então se vocês quiserem, caso vocês queiram, como eu já ofereci anteriormente, não esqueçam de comentar aqui no vídeo pedindo. Posso fazer um vídeo no mercado, posso fazer um vídeo de compras, posso fazer, enfim, contando mesmo quanto que eu gasto aqui pra viver. Mas no geral, Granada é uma cidade bem barata. Pra vocês terem uma noção, o aluguel do meu apartamento, que nem eu falei, são 4 quartos, 2 banheiros, uma cozinha e uma sala bem grande e varanda. A gente paga 600 e pouco por mês no total, mas só que é pra cada um. Então se são 5 pessoas, são 600 e pouco, ou 700, acho que aumentou um pouco ano passado, 700 e pouco dividido por 5 pessoas, então tipo, dá um valor bem acessível pra cada um, entendeu? Gente, eu acho que foi isso. Gente, eu acho que a pergunta da Nayara foi a última mesmo, no caso. Eu acho que tá tudo respondido, né? Eu falei aqui honestamente, sinceramente, não se esqueçam de que eu tô realmente aí na luta, tentando procurar informação pra falar pra vocês maneiras de ficar sem ter cidadania, mas enfim, já deixei recomendado o perfil de Lorena. E é isso, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado. Me sigam no Insta, não pra me dar biscoito, mas também pra vocês participarem dos vídeos que eu faço aqui. Tudo que eu trago aqui sempre passa pelo Insta antes, uma pesquisa aí pra saber o que vocês querem, pra deixar a caixa de pergunta aberta pra vocês participarem. Afinal, o conteúdo é pra vocês, então é muito legal vocês participarem, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem se vocês querem vídeo sobre o custo de vida, comentem se vocês querem, enfim, comentem o que vocês quiserem, tá bom? E não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like no vídeo. Um beijo, tchau!